Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Círculo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos. Nesta aula ensino cada detalhe desta linda peça de crochê. Agora confira a lista de materiais, o nível de dificuldade da peça e o passo a passo completo. Para fazer a peça, você vai precisar de 3 novelos do fio Lolita na cor 5877, agulha para crochê número 3 mm, 8 marcadores de pontos, cola adesivo instantâneo círculo, tesoura e fita métrica. O nível de dificuldade da peça é intermediário, ou seja, requer prática em crochê. A peça ensinada na videoaula é tamanho M, mas é facilmente adaptável para diferentes tamanhos. Siga as orientações da videoaula. A blusa é feita a partir do barrado e para o barrado nós vamos tecer o número de quadradinhos sendo número par até atingir a medida do busto. Então, para dar início ao quadrado, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu vou tecer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Feito 4 correntinhas, eu insiro pegando na primeira corrente, puxo e faço ponto baixíssimo. Para dentro deste anel, eu vou tecer o total de 16 pontos altos. Então, eu inicio com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto, dou a laçada, insiro pegando dentro do anelzinho e faço mais 15 pontos altos, completando o total de 16 pontos altos. Finalizados os 16 pontos altos, eu insiro pegando na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora para a segunda carreira eu vou tecer um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, vou iniciar com 3 correntes para começar o primeiro ponto alto e faço uma correntinha de separação. Dou a laçada e no pontinho ao lado eu faço um ponto alto. Faço uma corrente, dou a laçada no pontinho ao lado, faço ponto alto. Então, nós teremos ao todo 16 pontos altos com intervalo de uma corrente. Para finalizar a segunda carreira, faço uma correntinha de intervalo, insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, vamos para a terceira carreira. Para dentro de cada intervalo desse, eu vou tecer 4 pontos altos fechados juntos. Então, eu vou iniciar o primeiro pontinho com 2 correntes, vou dar a laçada, vou inserir novamente dentro do intervalo, faço um ponto alto, não termino, novamente faço um ponto alto, não termino, novamente faço um ponto alto e não termino. Tendo 4 pontinhos na agulha, eu dou a laçada e puxo tudo. Teço 5 correntinhas de intervalo e agora eu repito. Para o próximo intervalo, faço 4 pontinhos altos fechados juntos. Tendo 4 pontinhos na agulha, dou a laçada, puxo tudo e teço 5 correntinhas de intervalo. E eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a terceira carreira, eu teço 2 correntes apenas, dou a laçada, insiro pegando no alto do conjunto de 4 pontos altos fechados juntos e faço aqui um ponto alto. Dessa forma, a minha agulha, ela fica posicionada no centro desta alça. Agora, vamos para a última carreira. Eu vou inserir a agulha dentro desse espaço, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Vou tecer 7 correntinhas e faço ponto baixo pegando na próxima alça. Agora, faço 5 correntinhas, faço ponto baixo pegando na alça seguinte, faço novamente 5 correntinhas, faço ponto baixo pegando na alça do lado, teço novamente 5 correntinhas, faço ponto baixo pegando na próxima alça e agora eu repito 7 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E insiro pegando na próxima alcinha de base e faço ponto baixo. Bom, nós vamos tecer
respeitando essa sequência de pontos. 2 alças de 7 correntinhas, sendo uma para cada lado, e vou ter 3 alças de 5 correntinhas para este intervalo entre uma alça de 7 e a outra. Finalizada a alça de 7 correntinhas, eu vou respeitar a sequência que eu fiz aqui anteriormente. Então, agora eu vou tecer 3 alças de 5 correntes e depois eu repito a alcinha de 7. E eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar o meu motivo, aqui eu completei 5 correntinhas para fazer a última alça. Eu insiro pegando no ponto baixo que eu fiz lá no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto, agora vamos tecer o próximo quadrado, respeitando a mesma quantidade de pontos e carreiras para fazer a emenda. Mas para o próximo quadrado, eu não vou finalizar a última carreira, para que eu possa ensinar a emenda a partir da técnica do crochê. Para fazer a emenda, eu vou utilizar a técnica do ponto baixo para prender no quadradinho que já está pronto. Caso você tenha muita dificuldade, você pode utilizar auxílio de linha e agulha para a costura. Então, para fazer a emenda, eu fiz aqui boa parte da última carreira, mas eu deixei uma lateral todinha sem fazer para justamente unir essas duas partes. Bom, então aqui eu tenho que tecer 7 correntinhas. Eu vou tecer apenas 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Eu vou unir essas duas partes sempre avesso com avesso. Vou passar a agulha pegando nessa alcinha de 7 correntinhas do quadrado que já está pronto e vou prender com ponto baixo. Faço 3 correntinhas e volto pegando na próxima alça e prendo com ponto baixo. Agora, eu tenho que fazer 5 correntes, então eu teço apenas 2, prendo na alcinha de 5 correntinhas do quadradinho que está pronto com ponto baixo e teço mais 2 correntes e volto para o quadradinho que eu preciso finalizar e emendar ao mesmo tempo. Novamente 2 correntes, prendo na alcinha de 5, faço ponto baixo, 2 correntes e volto para o quadradinho que eu ainda preciso finalizar. Novamente 2 correntes, insiro pegando dentro do espaço das 5 correntinhas, 2 correntes e volto para o quadradinho que eu estou fazendo a emenda. Bom, feito isso, já fiz a emenda de boa parte, mas faltou o cantinho das 7 correntes. Então, eu teço 3 correntinhas, prendo com ponto baixo, novamente 3 correntinhas e volto pegando na alcinha do quadrado que eu preciso finalizar. Aqui nós já temos a emenda finalizada. Essa emenda aqui, ela vale para qualquer cantinho do quadrado. Agora é só tecer o restante da carreira para finalizar o quadrado. Barrado finalizado, aqui eu fiz a emenda circular, unindo de ponta a ponta a partir do último quadradinho a ser emendado. Então, agora eu vou tecer carreiras de ponto alto até atingir a medida desejada da peça. Nesta imagem, eu compartilho com você algumas sugestões de medidas. Considerando que o tamanho do quadrado é de 10 centímetros, para tamanho P, sugiro 8 quadrados, para tamanho M, 10 quadrados e para tamanho G, 12 quadrados. Ao lado, você confere a construção da blusa. Então, teça carreiras de ponto alto do barrado até a altura do centro do busto. Para as cavas, eu sugiro para tamanho P 18 centímetros, para tamanho M 20 centímetros e para tamanho G 22 centímetros de altura. E para o recuo das cavas, eu sugiro para tamanho P 4 centímetros, para tamanho M 5 centímetros e para tamanho G 6 centímetros, sendo essas medidas para a parte da frente e para a parte das costas. Para iniciar a carreira de ponto alto, aqui eu já fiz 2 nozinhos bem firmes para prender o fio do novelo ao trabalho. Eu vou inserir a agulha dentro desse intervalo e vou puxar. Vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto. Vou dar a laçada e vou preencher o mesmo intervalo com mais 2 pontos altos, 1 e 2. Então, para cada intervalo de base, eu vou tecer 3 pontos altos. Entre um intervalo e o outro, eu vou inserir e vou fazer um ponto alto.
Para este próximo intervalo, teço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. E para o ponto que nós temos entre um intervalo e outro, eu teço um ponto alto. Vou trabalhar dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar a primeira carreira, incido na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas e agora, ao invés de eu dar sequência para essa direção, eu viro o trabalho para o lado avesso, dou a laçada e teço ponto alto para o sentido avesso. Assim que eu finalizar essa parte, viro para o lado direito. Então, toda vez que eu concluir uma carreira, eu viro ela para o lado oposto. Aqui eu fiz o total de 20 carreiras, que para o meu ponto equivale a aproximadamente 19 centímetros, mas isso pode variar muito de acordo com a tensão do seu ponto e também com a medida desejada do comprimento da blusa, lembrando que você pode tecer mais ou menos carreiras se assim preferir. Para a última carreira, ao contar, eu vi que eu tenho um total de 200 pontos, e aí eu divido por 4, então 200 dividido por 4 é igual a 50 pontos. Com o marcador verde, eu separei 50 pontos, então aqui eu tenho 4 partes, sendo que cada parte tem 50 pontos. Feito isso, você vai dobrar ao meio, dessa forma, e você vai fazer o recuo, a marcação do recuo da cava. Então, aqui vai uma sugestão. Para tamanho P, eu sugiro um recuo de 4 centímetros. Para tamanho M5, para tamanho G, 6 centímetros. Como eu estou fazendo a peça tamanho M, eu fiz um recuo de 5 centímetros, que equivale a 10 pontos. Bom, sabendo disso, eu vou fazer para um lado e vou fazer a mesma coisa para outro. Agora, eu vou tecer o total de 4 triângulos e cada triângulo vai ser feito a partir do marcador laranja até o marcador verde. Eu vou fazer diminuições de pontos de modo que eu faça um triângulo para formar as cavas e, por fim, para servir de base para as alças. Então, aqui eu já adiantei um lado da blusa. Observe que eu fiz a alça e 2 triângulos. Para este outro lado, nós vamos tecer da mesma forma como eu fiz aqui anteriormente. Mas eu já fiz um triângulo, eu já deixei pronto e vou fazer junto com você de casa o quarto e último triângulo. Então, eu vou fazer o quarto triângulo, vou ensinar a alça e como prender no triângulo que já está finalizado. Bom, para fazer as diminuições, nós vamos tecer aí 3 pontos altos fechados juntos no início e no término de cada carreira. Para iniciar, insiro a agulha no pontinho que está ao lado do marcador laranja e puxo o fiozinho. Para prender o fiozinho, eu vou fazer aqui 2 nós bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha e eu já vou iniciar tecendo 3 pontos altos fechados juntos. Então, começo com apenas 2 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando no próximo pontinho, faço ponto alto e não termino, dou a laçada e para o ponto seguinte, faço ponto alto e não termino. Tendo 3 pontinhos na agulha, dou a laçada e puxo tudo. Agora, eu vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base, até chegar neste marcador verde. E faltando 3 pontinhos, eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos para o final da carreira. Então, eu vou dar sequência, tecendo um pontinho alto para cada ponto. Para concluir a carreira, faço 3 pontinhos altos fechados juntos para os 3 últimos pontinhos de base. Pronto. Agora, nós vamos subir para a segunda carreira. Então, eu faço só 2 correntinhas, viro todo o trabalho, teço um pontinho alto para o ponto ao lado e não finalizo, e mais um pontinho alto para o ponto seguinte e não finalizo. Dou a laçada e puxo tudo. E aí, volto tecendo um ponto alto para cada ponto de base, até que restem 3 pontinhos da carreira anterior. Faltando 3 pontinhos de base para completar a carreira, faço 3 pontos altos fechados juntos. Então, guardo 3 pontinhos altos na agulha,
dou a laçada e puxo tudo. Novamente 2 correntinhas, viro o trabalho e repito, iniciando a carreira com 3 pontinhos altos fechados juntos e finalizando a carreira com 3 pontinhos altos fechados juntos. Ao todo, para o tamanho M, eu vou tecer aí 10 carreiras com diminuições. Fiz o total de 10 carreiras e isso pode variar de acordo com a medida da sua blusa ou com a quantidade de pontos altos de base. Bom, aqui eu já tenho um triângulo feito e eu cortei e arrematei. Este último triângulo, eu não vou cortar e arrematar, eu já vou puxar a alça para prender aqui atrás. Para a alça, eu optei por tecer 3 pontinhos altos. Ela vai ficar uma alça não tão fina e nem tão grossa. Você pode tecer uma alça mais grossa ou até mesmo mais fina, mas eu acredito que 3 pontinhos altos seja o suficiente. Então, eu vou tecer para o tamanho M o total de 12 carreiras de ponto alto, sempre com 3 pontos para cada carreira. Mas o importante é você vir com a fita métrica e sempre medir a altura da cava, para saber a quantidade exata de carreiras que você vai tecer. E isso também vai depender muito da tensão do seu ponto. Pontos mais soltos, você vai tecer menos carreiras. Pontos mais apertados, geralmente nós tecemos mais carreiras. Então, com o auxílio de uma fita métrica, você vai tecendo a alça, dobra ela ao meio, como se ela já estivesse emendada do outro lado, neste caso ela já está emendada, e você vem com a fita métrica e mede a altura da alça até a altura do recuo da cava. Lembrando que o crochê, ele tende a ceder com o uso e com o peso da peça. Então, faço aqui 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e para dentro desse mesmo espaço em que eu fiz os últimos pontinhos altos fechados juntos, eu distribuo 3 pontos altos. Agora, faço 3 correntinhas, viro o trabalho, dou a laçada e preencho um pontinho alto para cada ponto de base. Então, se eu tenho 3 pontinhos altos, eu vou ter 3 pontos para a segunda carreira. Então, para cada carreira, eu vou repetir 3 pontos altos. Finalizadas as carreiras, agora eu vou inserir pegando no triângulo que já está pronto. Então, eu insiro na pontinha, ou seja, na última carreira, faço ponto baixíssimo. E para que a emenda fique para o lado avesso, eu viro a alcinha dessa forma e faço a junção dos outros 2 pontos altos com ponto baixíssimo. Então, insiro pegando no segundo pontinho alto, insiro pegando no triângulo de trás, faço ponto baixíssimo, e no terceiro pontinho alto da alça e pegando aqui no triângulo de trás, faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. O arremate, eu sugiro passar 2 vezes por dentro da alcinha. Então, 1 e 2. Prontinho. Bom, alças finalizadas. Agora, para o acabamento, como sugestão, eu fiz aqui uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo, mas isso fica a critério seu. Agora, é só esconder os fios pelo lado avesso da peça, dar um pinguinho de cola adesivo instantâneo para prender o fio ao trabalho e pronto, corta o excesso e a sua blusa está finalizada. Quero muito saber a sua opinião. E aí, gostou da peça e da aula? Escreva aqui nos comentários. Assim que tecê-la, compartilhe uma foto em suas redes sociais e marque @circuloprodutos com a hashtag #SempreCírculo. Aproveito também para te convidar a me seguir nas redes sociais, @Bruna do Crochê. Um super beijo e até a próxima. Fui!